Capítulo 19. Lucas. Subtítulo: Zaqueu, o publicano. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou a aquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Subtítulo: A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém, e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: Um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai-as até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação, dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 minas. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu: Da mesma forma tu, recebe 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: Tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem 10 minas. Eles lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todos que têm, mais lhes será dado, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Subtítulo: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o desamarrais? Respondereis assim: O mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: O mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus e,
Pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E, enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Subtítulo: Jesus chora por Jerusalém. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Subtítulo: A purificação do templo. Depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração. Vós, porém, a transformastes em antro de assaltantes. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvi-lo. Capítulo 20, Lucas. Subtítulo: A autoridade de Jesus e o batismo de João. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, com os líderes religiosos, e lhe disseram: Conte-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, então, puseram-se a discutir entre si. Se dissermos: É do céu, ele dirá: Por que não crestes nele? Mas se dissermos: É dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabiam de onde eram. E Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Subtítulo: A parábola dos agricultores maus. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores, para que lhe dessem frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas eles o espancaram também, e insultando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas, quando os agricultores ouviram, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E, atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: Que isso não aconteça. Mas, olhando para eles, Jesus disse: Então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado,
e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Subtítulo: A questão do tributo. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele havia proferido essa parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo e, aguardando uma oportunidade, mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é certo, e não levas em conta a aparência da pessoa, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse: Mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: De César. Disse-lhes então: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Subtítulo: Os saduceus e a ressurreição. Chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram com a viúva. E, assim, os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Jesus lhes respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas, na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Subtítulo: O Cristo, filho de Davi. Jesus, porém, perguntou-lhes: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Subtítulo: Jesus critica os escribas. Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, e devoram as casas das viúvas, simulando longas orações. Eles receberão uma condenação muito maior. Capítulo 21. Lucas. Subtítulo: A oferta da viúva pobre. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Subtítulo: O sermão profético, o princípio das dores. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse:
Chegarão dias em que, disso que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: Cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e chegou o tempo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e, por causa do meu nome, sereis odiados por todos, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Subtítulo: A Grande Tribulação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Subtítulo: A vinda do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, e as observais. Vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Subtítulo: Sobre o dever de vigiar. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e, depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo.